pegou o jipe e fez a viagem toda por terra. Quando nós chegamos na Cidade Livre, tinha 5.000 pessoas. Sempre fui apaixonada pelo Brasil. Desde menina, desde os 12 anos, passava férias no Brasil com minha mãe, no verão. E eu estava namorando um rapaz argentino, que casei com ele, né? E ele tinha um amigo, que era como um irmão. O pai desse amigo morava no Brasil, em São Paulo. E então ele recebeu, o meu namorado na época, recortes de jornais de São Paulo, falando do Juscelino, que ia mudar a capital, que ia construir uma cidade nova no meio de um deserto. E aquilo nos chamou a atenção. Hugo tinha um jipe velho, que ganhou do tio, que foi da Segunda Guerra Mundial, o jipe Land Rover, mas era um jipe inglês, né? E para entrar no Brasil, tinha que ter um pedido de importação, toda uma papelada, né? O cônsul, né, como nós insistimos tanto, mandou pedir autorização, não só para nossa imigração, nosso visto, como para o jipe também. E naquela época, imagina, não tinha nem telex, era teletipo. Então ele mandou um teletipo. E o próprio ministro da Fazenda respondeu, autorizando 24 horas depois. E o cônsul disse para nós, olha, em toda a minha carreira diplomática, nunca vi um pedido de imigração ser autorizado em tão poucas horas e pelo próprio ministro. É inédito. Vocês são os primeiros estrangeiros que estão indo para Brasília e pedindo imigração lá, porque Brasília nem existe ainda. Pois é, a gente pegou o jipe e fez a viagem toda por terra. Foi 1 mês e 18 dias, né, passando pela fronteira em Foz do Iguaçu. Em alguns lugares tinha picadas apenas, tinha estradas, se tinha estradas eram de terra. Em outros lugares você tinha até que ir abrindo o caminho, né? Um casal de 18 e 20 anos viajando com um cachorro, né? Por onde nem tinha estradas, era algo que só podia acontecer muita coisa. Quando chegamos no interior de São Paulo, um lugar chamado Itapeva, tá? Que ainda existe, né? Uma cidade, acho que deve ter crescido muito, né? Mas o jipe quebrou, né? Aliás, o jipe era velho, horroroso. Bom, o jipe quebrou e lá era uma cidade que não tinha onde dormir. Não tinha nenhuma pensão sequer. E o mecânico tinha um posto simples, mas tinha. E ele se dispôs a consertar o jipe, mas falou conosco, vocês vão ter que ficar uns 2 dias aqui em Itapeva. E não tem problema, podem dormir na minha casa, que era ali atrás do posto. E, bom, eu nunca vou esquecer, porque a gente entrou na casa dele, a mulher dele nos deixou o quarto do casal, arrumou tudo, a cama, enfim, tudo parecia assim uma festa. Fez um jantar como eu nunca tinha visto, uma mesa comprida, cheia de travessas, de todo tipo de comidas do interior. Parecia um banquete. Nunca vou esquecer a hospitalidade desse casal. A chegada para o Núcleo Bandeirante, que então era a Cidade Livre, né?
era atravessando umas tábuas de madeira que era a ponte para cruzar o córrego Vicente Pires. A futura Brasília estava distante, nos acampamentos de obras, onde estavam levantando o Palácio Alvorada, tinha o aeroporto de Brasília, já tinha uma pista, né? Tinha as obras do Brasília Palace Hotel, e era um ambiente assim incrível, de muita confraternização, porque todo mundo tinha o mesmo objetivo e tinha aquele orgulho de estar participando desta obra. Tinha o mesmo desafio pela frente, que era ver a capital pronta em 21 de abril de 60. Quando nós chegamos na Cidade Livre, tinha 5.000 pessoas ao todo, né? Entre a Cidade Livre, os acampamentos. Fomos morar num hotel que tinha na Cidade Livre, se chamava Santos Dumont, que apesar de ser um hotel de madeira, era o melhor que tinha na Cidade Livre, né? Para você ter uma ideia, esse hotel tinha, vamos dizer, que tivesse 30 quartos e 2 banheiros só, um para homens e um para mulheres. Então, no final do dia, todo mundo chegava coberto de terra da cabeça aos pés e era uma fila no corredor com a toalhinha no ombro para tomar banho, os homens aqui, as mulheres aqui. Na época, todos ficavam, porque tinha trabalho para todos. Essa gente mais humilde vinha atrás de trabalho, todos ganhavam seu dinheiro, toda sexta-feira recebiam seu salário, era um lugar, um Eldorado, né, para eles, né? E os que não eram operários e tal, vinham atrás de negócios e encontravam também, porque tudo estava por se fazer, né? Por exemplo, a gente pegou uma representação, inicialmente, do material Pirelli, material para grandes obras, né? A gente ia nos acampamentos, onde estava construindo os palácios e tudo, e vendia, quando tinha sorte, né? Conseguia vender, eram encomendas enormes. Ou seja, no início ninguém ia embora, porque todo mundo vinha atrás de fazer negócios, de desenvolver algum trabalho e conseguia. Logo depois nasceu minha primeira filha e nós mudamos para um barraco de madeira também, na Cidade Livre, cujo esse barraco não tinha luz, nem telefone, nem água quente, não tinha nada, né? Não tinha nem forro. Era madeira, quando chovia muito, entrava água pelo teto, né? E, ou seja, conforto zero, mas já podia estar com a nenê recém-nascida e, enfim, ter um fogãozinho de querosene para esquentar alguma coisa, né? Nós moramos quase um ano na Cidade Livre, né? Mas aí eu estava esperando minha segunda filha. Tínhamos muita necessidade de ir para uma casa com um pouquinho mais de estrutura, né? Então nós fomos falar com Israel Pinheiro, que tinha 500 casas que estavam quase prontas, já de alvenaria, muito simples, mas de alvenaria, com mais conforto, e iam ser vendidas para as pessoas que eram transferidas do Rio de Janeiro, né? Então, nós pedimos a possibilidade de comprar uma dessas 500 casas. E o Israel Pinheiro falou assim, como coisa impossível, disse, nós temos 10.000 pessoas para
transferir do governo, funcionários do governo, e só temos 500 casas por enquanto. Como vocês querem que eu ceda uma para vocês? É impossível, ele disse. Só se o presidente da República mandar. Então, a gente foi embora, agradeceu, e depois pensamos, pois ele não falou, então vamos procurar o presidente. Vamos procurar o presidente, aquela coisa de criança, né? E o presidente, todo mundo sabia onde achar, né? Era no aeroporto de Brasília. Quando ele chegava, todo mundo ficava sabendo, ia no aeroporto, e ele era tão gentil com todos os candangos que parava, conversava, você podia falar com ele. Podia falar com ele. Nós perdimos, então, fomos no aeroporto, que queríamos uma audiência para ir falar com ele no palácio, né? Que o Palácio Alvorada já estava pronto. E ele disse, então, pode vir amanhã, 11 da manhã, que eu vou receber vocês. Quando chegamos na guarita do palácio, o soldado disse que não, que o Hugo deu o nosso nome, disse que não estava constando na agenda e não podíamos entrar. Por falar nisso, o nome do Hugo era meio difícil de pronunciar e de lembrar, né? Então, nós estávamos já indo embora, meu marido muito chateado, quando o guarda correu atrás do jipe e falou, vocês não são um casal de argentinos, por acaso? Ele disse sim. Então, o presidente deixou anotado. Com certeza não lembrou o nome e deixou que ia vir um casal de argentino. Bom, resumindo, falamos com Juscelino, contamos a história da segunda filha que ia nascer e todas as dificuldades, e ele disse, eu vou chamar Israel Pinheiro. Eu disse, não, pelo amor de Deus, não chama, porque ele disse que jamais faria isso. Então, simplesmente ele mandou procurar o presidente da Fundação da Casa Popular, que era o dono das 500 casas, e disse, providencia que esse casal necessita uma casa. No dia seguinte, tinha uma pessoa com a chave da casa nos procurando por toda a Cidade Livre, porque não tínhamos telefone nem nada, para entregar a chave da casa. A cidade estava toda escura na noite da inauguração, porque o programa era iluminar a cidade de repente à meia-noite. Então a Praça dos Três Poderes estava assim, milhares e milhares de pessoas tinham vindo a pé, de bicicleta, de jipe, de ônibus, de caminhão, de avião até, numa vibração, um orgulho por estar inaugurando a capital, e Juscelino participando de todas as solenidades, e de repente à meia-noite se acendem as luzes, assim tipo como uma miragem, e você vê uma cidade pronta, que não existia, de repente está aí. Aí tocaram sinos, uns sinos que tinham vindo especialmente para a ocasião, né, que foram colocados na catedral, tocaram sinos e imediatamente se ouviu uma mensagem do Papa transmitida diretamente do Vaticano para essa inauguração de Brasília. Então as pessoas choravam, desmaiavam, a emoção foi muito grande, né? E com tudo isso junto, fogos de artifício. E estava lá todo mundo misturado, embaixadores de casaca e gente do povo e operários de roupa rasgada. Foi assim um espetáculo inesquecível. Eu
era uma correspondente do jornal La Nación, e teve a vinda do Yuri Gagarin, logo depois que ele fez a primeira viagem ao espaço, né? E foi assim algo muito marcante. Muita gente foi ao aeroporto para conhecer o Yuri Gagarin. O primeiro banquete oferecido no Brasília Palace Hotel, que tinha acabado de inaugurar, oferecido por Juscelino Kubitschek ao presidente Stroessner. E muito requintado, com todos um menu especialíssimo e tal. E as mesas postas ao ar livre na varanda do hotel. Quando está todo mundo sentado, iniciando o banquete, entra uma cobra coral. Dali, do terreno que ia ser o jardim, mas ainda estava meio selvagem. Foi um corre-corre, o segurança matando a cobra, e os convidados saíram do formal, né? No início, tudo era de acordo com os planos, com os projetos, e na teoria era muito bonito, era um novo conceito de vida, projeto piloto, um modelo para o mundo. O que aconteceu é que em menos de 10 anos a população já tinha extrapolado o número de habitantes para o qual foi feito o projeto, né, que eram 500 mil habitantes. Houve as mudanças necessárias, as adaptações, né? Então a cidade foi mudando, foi crescendo, evoluindo, tendo o conforto de outras grandes cidades, mas também foi um pouco se desfigurando, né? Um pouco se afastando dos planos de Lúcio Costa. Por exemplo, aquele conceito de vida comunitária dentro das superquadras, que as crianças iam estudar na mesma quadra onde moravam, porque tinha uma escola em cada quadra, acabou não vingando. Não se fizeram todas as escolas, se fizeram algumas e depois surgiram outras escolas particulares, colégios que não eram aqueles das superquadras. E outra coisa foi também o trânsito, e aos poucos estão tendo que quebrar algumas ruas para fazer novos espaços para o trânsito, e tudo isso vai deformando um pouquinho a cidade. Se bem que a gente ainda consegue manter uma qualidade de vida muito importante. Conheço mais de 60 países e posso dizer realmente a qualidade de vida em Brasília é muito boa. Agora, manter aquilo que o Lúcio Costa planejou era uma utopia também, né? Era um sonho difícil de realizar. Eu diria que ficou interessante, depois que todas as embaixadas já tinham se transferido, o próprio Itamaraty, não é? Os órgãos do governo em peso, tinham uma vida social também muito ativa, né? E um momento de maior consumo, né? Vamos dizer, porque no início talvez não tinha nada, mas as pessoas também não exigiam muito, porque era um momento até de sacrifício, né? E as pessoas também não tinham muitos recursos, né? Mas com a chegada dos órgãos do governo, das embaixadas, tudo isso começou a circular mais riqueza na cidade,
e ficou viável montar todo tipo de comércio, né? E até lazer, restaurantes, teatro. Teatro mesmo só começou a ter há poucos anos em Brasília, de uns 10 anos para cá, porque hoje tem uma agenda cultural intensa, mas há 10, 15 anos você abria o jornal e tinha pouquíssimas coisas para assistir. Hoje tem muita coisa, né? Talvez não igual que em São Paulo, né? Mas tem muita coisa. Brasília é um desafio novo a cada dia, porque hoje tem 45 anos, mas ainda está em constante evolução. O que me prendeu aqui, evidentemente, foi o carinho pela cidade, o fato de ter 2 filhas também, 5 netos. Isso, a gente tem muitas raízes. Mas outra coisa que prende é aquele desafio de querer sempre acompanhar a cidade, acompanhar os passos da cidade e, com nosso grãozinho de areia, tentar encaminhar que corra da melhor maneira. Quando eu cheguei, o desafio era ficar pronta a cidade em 21 de abril de 60. E hoje o desafio é conseguir que a cidade seja uma referência internacional, seja uma cidade única, né? Dentro dessas restrições que a gente tem, problema de trânsito, problema de população, de crescimento não previsto, etc. Mas é esse o desafio, fazer com que ela continue sendo uma cidade única. Eu, como recém-contratado pela Novacap, fui indicado para ser o auxiliar de fiscalização do então engenheiro-chefe da construção do Congresso Nacional. O mérito de Brasília maior para nós no interior não é o projeto urbano, nem a construção moderna da cidade, é a interiorização do país. Meu nome é Crécio Vilela, eu formei no Rio de Janeiro em 1956, pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. E após minha formatura, eu vim para Goiânia, eu sou goiano. Coincidentemente, nasci em Jataí, cidade que deu origem à chamada meta-síntese do presidente, do então candidato à presidência, Juscelino Kubitschek. Jataí foi palco do seu primeiro comício, e nesse comício foi levantada a possibilidade de se construir ou transferir a capital da República para o interior, como era
da ata transitória da Constituição de 46. Ele foi interpelado por um assistente se ele tinha condições de cumprir o expresso na Constituição de transferir a capital para o Planalto Central. Diz ele que foi apanhado de surpresa pela pergunta, né? Foi a pergunta do chamado então Tuniquinho, Antônio Soares Neto. E ele, apanhado de surpresa, disse que tinha, que ia pensar, já ia transformar a mudança da capital na sua meta síntese. 30 metas mais a meta síntese, né? E tomou isso como uma meta, um objetivo maior do governo dele, que ele cumpriu. Eu, como recém-contratado pela Nova Cap, fui indicado para ser o auxiliar de fiscalização do então engenheiro-chefe da construção do Congresso Nacional. Você sentia que ali estava toda a sua oportunidade profissional. Foi o que eu combinei com o Dr. Heloísio Ribeiro, que era o engenheiro-chefe da fiscalização. O Dr. Heloísio, então, me permitiu enfronhar profundamente no canteiro de obra, porque teoria eu já tinha, prática nenhuma. Para mim, Brasília foi uma oportunidade única. E aqui, depois de auxiliar nessa obra do pavilhão, do prédio principal, onde tem os plenários, eu comecei a conclusão do anexo, o 28, que até então era uma estrutura metálica, apenas metálica. Aí foi feita a complementação de concreto, o revestimento dessa estrutura metálica em concreto, o que é um contrassenso, mas foi feito isso. E as lajes e posteriormente a alvenaria e o acabamento. Os operários, então já chamados de candangos, não se referia ao anexo 1 do Congresso Nacional como anexo 1, e sim como 28. Vamos terminar o 28. Concluído o 28, a Nova Cap me designou como engenheiro adjunto à presidência da Câmara e à presidência do Senado. Então eu fiquei vinculado ao então presidente do Senado, que era o Auro de Moura Andrade, e ao Ranieri Mazzilli, que era presidente da Câmara. Na Câmara, vinculado diretamente ao deputado José Bonifácio, e no Senado diretamente ao Moura Andrade. De modo que todas as modificações que eles queriam e desejavam fazer nos prédios eram feitas por intermédio da Nova Cap, e eu era o elo de ligação com o Niemeyer. E houve até episódios curiosos. No Senado modificaram tanto um recinto que na quinta modificação ele retornou à origem. Então ainda mostrei para o senador Moura Andrade, falei, está aqui, ó, projeto original, vieram modificando até aqui, agora ele voltou à origem, né? Riu e disse, não, mas isso aqui é exigência dos membros do Congresso, temos que atender. Fui diretor da Nova Cap, superintendente da então X, né? A X era responsável pelas construções de todas as casas populares na cidade satélite e no plano piloto de alguns prédios de apartamento para funcionários da administração distrital. Essa invasão do IPI é aqui onde hoje se encontra o Guará 2. Quando foi da demarcação do Guará 2, o pessoal da vila do IAPI, da invasão do IAPI, tiravam as marcações. Eu mandei avisar para a comunidade que esse aqui seria para absorvê-los. Daí então ninguém mais mexeu nisso. Nisso morre o presidente Costa e Silva, o prefeito designado por ele era o último prefeito, Vadivô Gomide. Saiu e eu também, como superintendente da X, deixei de sê-lo. Então aí o primeiro governador tomou a iniciativa de transferir o pessoal do IAPI para Ceilândia.
vejo que há uma grande transformação em torno de Brasília, já com essas chamadas cidades satélites, hoje são chamadas administrações regionais. Não descaracterizou o plano piloto, não, isso não foi descaracterizado, não, é uma maturação natural, né? Mas algum prédio ficou ultrapassado, mas não o prédio público, que é o que importou na mudança da capital, foram os prédios públicos. Você vê, por exemplo, a W3 ficou descaracterizada, né? Não pelo comércio, mas pelas residências ali na sua orla, né? Viraram, na minha época de estudante no Rio de Janeiro, chamava-se isso de cabeça de porco. E ficou aquela cabeça de porco, se você quiser atualizar a expressão, ficou umas casas envelhecidas e como foram reformadas, toda reforma dá um aspecto diferente do projeto bem-quisto, o querido, no original, né? Você faz um projeto para uma residência bem feito, mas aí vem o compadre, pede para a comadre aumentar ali para dar abrigo ao filho, o filho casa e quer para os netos dela, e assim vai descaracterizando o projeto original da residência. É o que aconteceu com a W3, a parte residencial. A parte comercial sofreu o impacto das novas modificações na estrutura comercial, caso de shoppings, né? Os shoppings atraíram o comércio bom e ficou um comércio mais vazio lá no plano. O trânsito me parece que foi mal pensado, o problema do trânsito. Porque a época da construção de Brasília, do início da construção de Brasília, também tinha sido já iniciada a industrialização do país, principalmente na área automobilística. Vamos dar um exemplo, a Ponte Costa e Silva. Ela só tinha uma pista de rolamento em cada sentido. Tiraram o canteiro central e ficou 2 pistas de rolamento num sentido em determinados horários. Uma ponte que era prevista com uma pista de rolamento num sentido e no outro, já tendo sido feita a locação do Lago Sul, aproveitando o projeto do segundo colocado, né, Ney Gonçalves, para aproveitar aquele local da orla da península do Lago Sul. Essa ponte, com 2 pistas de rolamento, foi insensatez. Então, tirou-se o canteiro central, criou mais uma pista de rolamento. Na hora dos piques, põe 2 para funcionar e fecha para um sentido, depois abre no outro sentido. Era uma ponte para ter, como tem a JK, 3 pistas de rolamento em cada sentido. É pouco, vai ser pouco futuramente. Mas foi feito pelo menos melhor do que a outra. Ela tem 6 pistas de rolamento, 3 em cada sentido, né? A mesma coisa é essa chamada ponte aí do Gilberto Salomão, que é a Ponte das Garças, né? O nome original dela foi Hélio Prates, depois, não sei por que razão, passaram a chamá-la de Ponte Gilberto Salomão, depois das Garças. E hoje não tem nem garça mais lá, mas tem o nome. Não tem sentido também ela só ter 2 pistas de rolamento em cada sentido. Nos Estados Unidos, a Golden Gate, em São Francisco, já foi construída com 6 pistas de rolamento em cada sentido, em 1936. Quer dizer, nós já tínhamos exemplos do que a indústria automobilística era capaz de transtornar qualquer plano urbanístico, e transtornou de Brasília, sem dúvida nenhuma. Então a W3 Norte e Sul não poderia ter sido implantada com as larguras que foram, com só 3 pistas de rolamento, né? Ela deveria ser mais larga. O eixo monumental, o eixo rodoviário, não era para ser o que é, mas foi modificado e é o que é, então hoje ele não está dando vazão ao tráfego, né? E mais as pistas laterais também são precárias. Esse trânsito de vizinhança devia ser feito nas pistas laterais, os que chamam eixinhos.
tanto num sentido como no outro, eles são estreitos, tanto no oeste como no leste, são estreitos. A construção de Brasília propiciou a interiorização do país. Eu vou te dar um exemplo, eu sou de Jataí. Jataí, apesar de à época ter uma população da ordem, acredito, de uns 5.000 habitantes, no máximo 10.000, não tinha um censo que eu pudesse me mirar para te dar essa informação, mas vamos dizer que fossem 5 a 10 mil, uma cidade muito pequena. Mas o pessoal era de visão. Os fazendeiros eram também boiadeiros, e o boiadeiro ele ia levar os bois para São Paulo, Barretos, Araçatuba. Então ele era um visionário, e os filhos iam estudar fora. Ou estudavam em Campinas, São Paulo, ou estudavam em São Paulo ou Rio de Janeiro. Eu tive a sorte do meu pai me mandar estudar no Rio de Janeiro, e fui. Então vou te dar uma ideia da minha cidade, a Uberlândia, que tem 400 quilômetros. Na época de seca, gastava-se 3 dias de viagem, ou de caminhão ou de jardineira, que era o ônibus, né? 3 dias. Na seca, nas águas, para voltar, gastava de Uberlândia a Jataí 400 quilômetros, de uma semana a 10 dias. As pontes eram precárias, nas enchentes rodavam. Então você tinha que perder tempo para atravessar esse rio, até que se construísse um modo de atravessar esse rio. Rio Meia Ponte, Rio dos Bois, etc., para chegar ao sudoeste goiano. Daí a Mato Grosso, passando por Mineiros, Alto Araguaia, até chegar em Cuiabá. De São Paulo a Cuiabá era uma epopeia. Era de 15 dias a 20, não menos do que isso. Não havia asfalto de São Paulo para cá, a não ser até Campinas. De Belo Horizonte para cá, nem pensar. Não tinha nada. O mérito de Brasília maior para nós no interior não é o projeto urbano, nem a construção moderna da cidade, é a interiorização do país. Construiu-se estrada do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, de São Paulo, Brasília, de Mato Grosso, daqui de Brasília para Mato Grosso, até Cuiabá, para o norte, para Salvador, até Fortaleza, até a Estrada das Onças, como o Jânio Quadros chamou, que era Belém, Brasília. Então esse interior progrediu graças a Brasília. Hoje você sai de Uberlândia, vai a Jataí, onde eu levava de 3 dias na seca, uma semana nas águas, você vai em 4 horas. De Brasília até o sudoeste de Goiás, que é o Jataí, não tinha asfalto. De Goiânia para lá, hoje tem asfalto até o norte do país, Rondônia, não é? E além da integração rodoviária, ainda houve a integração também do sistema de comunicações. De Brasília para Jataí, você levava às vezes 24 horas para conseguir uma ligação telefônica, hoje é imediata. Aconteceu em 40 e poucos anos. Eu ainda era estudante, já universitário no Rio, quando foi implantado o primeiro sistema de televisão no Rio, lá da Tupi, do grupo Diários Associados, a Chateaubriand. Eu olhava para aquele negócio e lá em Jataí, lá levar uns 40 anos para pegar a televisão, né? Chegar lá era de alcance muito pequeno, né? Foi se criando torres, mas não chega tão cedo lá. E logo com Brasília não só chegou a transmissões de rádio, de televisão, como de telefonia, né? Inicialmente plantando torres de DDI em pontos estratégicos, a comunicação telefônica de 24 horas passou a ser imediata. Então eu acredito que Brasília, e eu falei isso com o professor Lúcio Costa,
eu dou a Brasília um mérito muito maior do que um projeto arquitetônico e urbanístico. Ela tem um poder de interiorização do país. Que me gozavam como sendo goiano, que São Paulo se locupletou porque com a industrialização foi que ganhou dinheiro. Minas Gerais porque governava, né? Os políticos eram mineiros, o presidente da República mineira, os deputados e senadores, os congressistas, enfim, de Minas Gerais eram os que mais batalhavam pela interiorização. Aí dizia que enquanto São Paulo ganhava dinheiro, Minas governava, Goiás olhava, né? Mas eu, falando com o professor Lúcio Costa, que não foi bem assim. O país inteiro, com a Constituição de Brasília, ele ganhou, porque espalhou, ela irradiou o progresso para o interior. Mas com estradas, com comunicações, a telefonia, a radiodifusão, televisão, etc. Nós não esperávamos isso. Eu, quando estudante no Rio, em 57, que foi 56 implantar a televisão, pensava com os meus botões, eu não vou ver isso nunca lá em Goiás, né? Mas o progresso veio no encalço de Brasília, para o interior. E hoje o interior tem uma vida, acredito eu, que dificilmente se encontra no Rio de Janeiro, São Paulo ou Belo Horizonte. Brasília dá essas condições de vida mais saudável e rica do que se a capital ainda estivesse no Rio de Janeiro. Apesar de cariocas e paulistas não aceitarem bem isso, né? Eu falei ao professor Lúcio Costa, eu acho que acima do projeto urbanístico e arquitetônico, Brasília vale mais pela conquista do interior do país.